numa pandemia que a gente estava sem voz, tipo assim, de que forma que a gente vai agir? E nós, assim, não deixamos jamais nenhum associado desamparado, não só os associados, Sim. né, Letícia? Aham. Todos os Toda a não, população, os não né? associados, a gente está falando assim do jurídico, do comércio, Sim, né? sim. Mas a população em si, ela buscava apoio também Sim. na Assincar. Então, assim, a gente não sabia, e a gente ficou até com pena dos associados, dos não associados, Sim. porque eles ficaram sem direção. Sim. Olá, esse é o Assincast, o podcast da Assincar, e eu sou a Ana Paula. Estamos aqui para apresentar um pouco da história da Assincar. Estou com a nossa presidente Sônia aqui, nossa primeira presidente mulher, está com a gente há 4 anos, seu segundo mandato, né, Sônia? Isso. E com a Letícia, está com a gente aqui há 21 anos, 22 anos, na verdade, numa história de 31 anos da Assincar. E aí, Sônia, eu sei que quando a Assincar começou, ela começou com 22 associados. A gente contou isso no episódio anterior. E hoje, com quantos associados nós estamos hoje? Ana, é um prazer para nós estar participando, né, desse podcast, né, Letícia? Sim. Que para nós é tudo novo, né, uma inovação, Verdade. né? Então, assim, a Assincar está cada dia inovando mais. Verdade. É desafiador, né, Sônia? É muito desafiador. Uhum. Então, é um negócio muito legal, porque cada dia surge uma coisa, né, Letícia? Surge uma ideia, a gente está viajando muito, buscando muito. Então, cada dia trazendo novidade aí para a Assincar, né? Uhum. E esse podcast aí, para nós, é uma grande inovação que a gente está tendo, né? Graças a Deus, a inovação é o nome da Assincar, né? Com certeza. A gente vai ver aí um pouquinho na história o quanto a gente procurou ser inovador em tudo que a gente fez, né? Exatamente. Mas eu estava dizendo aqui, a gente começou com 22 associados e hoje a gente está com... Hoje a gente está com 477 associados. Tudo aqui em Carmópolis? Não. A gente tem na região toda aí, né? Uhum. Passatempo, Piracema, e tem outros lugares. Inclusive, tem até novidade aí que a gente está querendo abrir núcleos aí, né? Que a gente está sendo muito procurado. Uhum. Por outras regiões, né? Engraçado, Ana Paula, que a gente, né, Letícia, antes, no começo aí, a gente buscava muito, saía muito para fora para buscar experiências, Sim. né? Uhum. Nesses encontros que a gente tem, a gente esse network que é importante, que a gente faz aí. Então, a gente leva muita experiência para a Assincar, né? E então, levava muito. Agora, hoje, o interessante é que o pessoal está saindo de fora para buscar experiência aqui na Assincar. Mas eu acho importante essa questão da gente sair, porque a gente percebe, assim, eu lembro com a Letícia, quando ela foi num dos primeiros congressos e ela viu o número de associados que a gente tinha e a gente assustou de falar o seguinte, olha o nosso tamanho, né? Porque a gente vê associações menores. E tem outro também, a gente fala, a gente chega trocando network mesmo com as pessoas, elas ficam impressionadas de ver o patamar que nós estamos. Exatamente. Sabe? Exatamente. Então, a gente foi um exemplo grande do Assim Saúde, que a gente foi buscar, né? Então, foi buscar, chegou lá, a gente escutou a experiência deles lá, como começou. Que era referência para nós, Exatamente, que era uma referência para nós e como eles começaram. Sim. Aí eles falaram para nós, gente, onde vocês estão já... Vocês estão começando no meio do caminho. Já estão para lá do meio do caminho, nem é do meio do caminho, né? Verdade. Então a gente ficou muito feliz com isso e está assim, cada dia crescendo mais, né, Letícia? Quando a gente fala, e isso é uma coisa importante você falar, Sônia, porque assim, quando a gente fala, Letícia, que a gente é referência, né? Que a Assincar é referência. De que forma que você acha que a gente é referência para outras associações, em outros lugares, outras cidades de quererem buscar a Assincar? De que forma que a gente é referência? Eu acho que é um conjunto de coisas, né, Ana? Uhum. A equipe que nós temos, né? A equipe engajada que veste a camisa, nossa diretoria, atual diretoria, muito engajada, participa muito, né? Busca. Nós temos o planejamento que a gente faz com a diretoria, né? Com a nossa consultoria, com o Wellington. Sim. Nós temos a consultoria jurídica. Sim. Eu acho assim que tudo é um conjunto. É um conjunto. Consultoria financeira. E isso nos torna uma referência, né? Sim, com certeza. Os parceiros, né? A gente tinha uma parceria muito boa aí, né? Então, tudo realmente é um conjunto. Então, a Assincar está muito bem amparada. E você imagina, né? A gente passou por situações, né? Se a gente for falar dessa questão de referência, a gente passou por desafios muito grandes. Todo mundo viveu a pandemia. Nossa, essa pandemia aí, acho que ela pegou, assim, todo mundo... O pessoal queria uma direção e todo mundo queria. Todo mundo, né? Todo mundo queria resposta, né, Sônia? O Brasil, né? Queria o mundo, né? Porque o mundo também estava com essa pandemia. Então, assim, estava todo mundo querendo uma solução, mas ninguém tinha. Então, a gente era tudo muito novo. Não, e eu falo né? assim, porque assim, quando a gente fala de ser referência,
A gente tem na nossa missão, quando a gente fala de missão, visão, valores, a gente tem na nossa missão ser a voz do associado. Ser a voz do associado. Ser a voz do empresário. Então, você imagina, quando a gente fala de ser a voz, numa pandemia que a gente estava sem voz, tipo assim, de que forma que a gente vai agir? E nós, assim, não deixamos jamais nenhum associado desamparado, não só os associados, Sim. né, Letícia? Uhum. Todos os Toda a população, os não né? associados. A gente está falando assim do jurídico, do comércio, sim, né? Sim. Mas a população em si, ela buscava apoio também na Assincar. Então, assim, a gente não sabia, e a gente ficou até com pena dos associados, dos não associados, porque eles ficaram sem direção. Sim. Né? Mas graças a Deus a Assincar não desamparou. Não desamparou, né? E ele sempre buscava a gente, né, para saber horário de fechamento. Qual era a regra, cada né? Cada dia saía como que chama aquele boletim que dava lá na prefeitura? Um edital ali que saiu. O edital. Ixi, eu não aguento nem lembrar daquele edital. Cada dia era um edital Verdade, e assim, aquilo ali ficou aquela marca na cabeça, né? E assim, cara trabalhando assim, dia e noite. Nós não tínhamos horas para trabalhar. E a gente falando de inovação, eu lembro que na época da pandemia, todos os eventos presenciais, eles estavam proibidos. E aí, numa situação como essa, como é que faz o encontrão que a gente está tão habituado? Como é que faz o mérito, né, Letícia? Quanto que a gente precisou ser inovador para poder ter o mérito empresarial, né? De que forma que isso aconteceu na pandemia? Lembra para a gente um pouquinho aí como é que foi? Assim, foi difícil, né? Mas nós conseguimos, nós não deixamos de fazer o mérito. Então, nós fizemos em formato online, de live, né? Isso. E assim, né, graças a Deus passou, deu muito certo. Não deixamos de fazer nada, né? Na verdade, eu lembro assim. Fizemos de outras formas, né? Para não deixar de fazer. Eu lembro que até a Universidade Assincar foi criada nesse momento, porque o pessoal estava muito dentro de casa. E aí tinha que ter um desenvolvimento dentro de casa, tinha que ocupar a mente, não é verdade? E outra coisa, tipo assim, às vezes a Letícia estava na casa dela, surgiu uma ideia na minha cabeça ali, eu ligava para a Letícia, né? A gente ligava pro marketing nosso, né? Que é o Wellington. O quanto teve esse bastidor, né? Ana, exatamente. Para Ana, você, né? Que foi, eu falo, gente, que foi assim, meu anjo da guarda, né? Eu tive vários anjos da guarda. Verdade. Eu não estava sozinha, né? A diretoria, essa é a tudo importância engajada. da equipe, né? Essa é a importância da equipe. Então, assim, foi muito desafiador, ao mesmo tempo, foi de muito aprendizado. Né? Isso aí, como aprendizado para nós, foi assim. Eu acho que a gente evoluiu 5 anos à frente. Eu acredito também, Sônia. Dentro de 2 anos, foi 2 anos de pandemia, não foi? Desses 2 anos de pandemia, eu tenho certeza, 1 ano e pouco, sei lá, né? Sei. Então, acho que foi assim. Uma faculdade, né? Eu acho que se não tivesse a pandemia, eu acho que a gente não estava nesse patamar que a gente está hoje. É verdade, porque na verdade tem coisa assim, é a fagulha divina, né? É aquilo que vem para o desenvolvimento mesmo, para a gente crescer. É aquele ditado, né? Carro apertado é que canta, né? O nosso cantor que zoou, viu? Zoou, verdade. Mas vencemos, graças a Deus. E aí, quando a gente fala de planejamento, né? O que a gente pode esperar para esse ano? Porque todo ano a Assincar, ela tem um planejamento estratégico, ela se reúne no final de cada ano aí, para já começar a pensar como é que vai ser para o próximo ano. A gente estuda o que passou. Isso, a gente começa aí o ano, né? Desde o comecinho do ano já com os planejamentos, né, Letícia? Como é que está para esse ano, Letícia? Então, esse ano nós temos a parceria com o Sebrae, com o Sicoob, né, para os cursos. Então, nós já realizamos algumas oficinas na área de atendimento, de vendas, de inteligência artificial, que é a tendência de hoje. E tem vários cursos aí para frente para o associado, tá, né, melhorando, treinando seus funcionários e também o empresário, né, que precisa também dessa capacitação. Verdade. Então, assim, nessa parte aí de desenvolvimento do associado, tem muita coisa boa ainda vindo pela frente. Eu acredito, porque se a gente parar para pensar, a gente caminhando para o final já, eu quero ouvir de vocês, assim, qual é o segredo do sucesso da Assincar? O que torna a associação esse sucesso, essa potência que ela é hoje? Quero ouvir das duas. Eu acho, assim, que o segredo está na persistência,
está na dedicação, sabe? Quanto mais você dedica, mais você colhe, né? E exige dedicação mesmo, viu, Ana? Se não tiver dedicação, né? É trabalho árduo mesmo. Igual agora a gente está aqui, né? À tarde a gente já tem mais gravação. A gente está viajando muito para buscando informação, né? informação. O que tem de mais atual, né? E a gente que é mãe de família, né? É empresária também, né? Então a gente tem que dedicar muito, e eu falo com o maior orgulho essa dedicação que eu tenho pela Sincar, o carinho que eu tenho pela Sincar, isso é sabe? sucesso Então, mesmo. isso eu acho que tem como ser sucesso mesmo, porque não é fácil a gente que, tanto faz eu quanto a Letícia, a gente tem filho pequeno, né? Agora eu tenho até uma netinha que está sobrando para mim também, né? Pois é, te entendo, eu estou vivendo a maternidade também. Tá sobrando assim, né? Porque quando não sobra, eu já vou buscar, né? Verdade. É dessa forma que funciona. Tá querendo pegar ela para você. Exatamente. Então, assim, é um convívio de muitas turbulências, turbulência que a gente passa, né? É uma dedicação mesmo. Então, é uma dedicação. Então, a gente tem que estar sempre buscando, mas eu não deixo de dedicar, viajo, tenho um marido que, graças a Deus, me entende muito bem, né? me compreende, e que é cooperativista também, né? Que gosta de cooperar e sabe que eu gosto também. Então, isso é muito importante, né? A gente agradece os familiares da gente, que às vezes a gente deixa um pouquinho de conviver com eles para estar buscando, né? Então, deixar a minha empresa também, mas deixo isso com o maior orgulho. Porque além de presidente, você também é empresária, também sou né? empresária, né? Então, assim, e não é num ramo só, é um ramo que dedica, precisa, final de semana, né? Então, assim, acontece é toda demanda hora. direta, né? Verdade. Demanda direta. Mas não deixo de lado e estou sempre buscando. Então, acho que isso é uma das chaves de sucesso, né? Verdade. A gente tem a dedicação de toda a diretoria, né? De vocês que são meus anjos da guarda, o Hélito, que é do marketing, né? Você, o Tulim também, da contabilidade, que ele nos ajuda com a consultoria, né? Verdade. Sebrae, agradecer esses parceiros também, que é o Sebrae, né? O Cicobi, a prefeitura, a parceria da prefeitura isso que a gente fundamental, tem. né? A gente tem uma parceria maravilhosa com a prefeitura, né? Então, o Celinho está aí sempre, a Câmara Municipal, não pode esquecer, todos os vereadores, a gente agradece a todos, né? Então, assim, eu acho que não tem como não ter sucesso. Verdade. Né? Com essa parceria isso toda. Tudo forma equipe, né? Exatamente. Então, assim, com o comércio também, a gente está agora também uma parceria grande com o Concep, né? Com o Concep também, ajudando aí nos novos projetos que vão surgir aí de Câmara e muitas coisas que tá para acontecer, né? Então, acho que é sucesso, né, Letícia? Eu acho que isso que a Sônia falou, né? A dedicação, a busca também. Assim, a gente ouviu o associado para trazer para ele o melhor para ele. Agora, recentemente, a gente lançou o Assim Saúde, né? Que é a nossa rede de desconto. Então, assim, você ir buscando as coisas que vai atender o associado. Então, assim, porque o que é a Assincar? A Assincar, ela é o associado. Exato. Sem o associado, não existe a Assincar. Então, a Assincar, ela, né, a gente está sempre buscando para melhorar o associado, o desenvolvimento do associado. Então, é dedicação, é você gostar ter esse sangue de cooperativismo, né? De associativismo, associativismo, né? Na verdade, a associação, quando eu vim para a associação, para mim também foi algo muito novo, porque você vive uma empresa de muitos donos. Exatamente. Né? E você tem que pensar na associação com a cabeça do associado, você pensa 100% do tempo no associado. E isso não tem como não ser um sucesso, né? Quando você pensa dessa forma. É uma responsabilidade muito grande, né? Que a gente tem de levar aí de 477 associados, né? Informações para assertivas, né? Ter resposta. Então, a gente procura ter resposta para todos, né? Esse direcionamento. E quando a gente não tem, a gente vai buscar, né? E o mais importante, que eu quero deixar um recadinho aqui também para os associados, engajarem mais. Porque quanto mais os associados estão engajados, eu acho assim, mais a associação cresce, né? E mais ela pode trazer benefício. Porque eu costumo falar o seguinte, que cada empresa
tem as suas dores, Verdade, né? verdade. Então, a gente não sabe qual a demanda, né? Qual a demanda da sua. A minha é completamente diferente da sua, meu ramo. Então, assim, eu acho que o associado deveria buscar mais, porque nós temos muita representatividade, né? Igual outro dia mesmo, nós trouxemos o Zema teve aí na nossa cidade, nós tivemos cara a cara, nós três, né? Com ele lá na Federal Minas, né? Então, a gente conversou com ele, nós conversamos sobre o entreposto, né? Para ele vir visitar a nova nossa secretária cidade. de Desenvolvimento do Estado, né? Exatamente. Então, nós conversamos diretamente com ela, né? Explicamos para ela como que funciona, as nossas dores, né? O tomate, como que é a representatividade que tem dentro exatamente, da a potência, município, né? Então, ele veio e ficou encantado com o entreposto. Então, assim, foi perfeito. Então, a gente está crescendo cada dia mais. Até aproveitando, Sônia, passa um recado para quem ainda não é associado, porque aqui a gente está falando de uma relevância, a gente sabe o peso, o papel que a gente desempenha na vida do associado, mas faz um convite, aproveita aí um convite especial da nossa presidente para quem ainda não é associado. Com certeza, Ana. Eu acho assim, eu não vejo eu não consigo imaginar uma empresa sem ser associada. Sabe por quê? Porque a gente tem que pensar o seguinte, a gente sabe quais são os próximos desafios que virão. Né? Qual é o dia de amanhã, né? O dia de amanhã, igual aquela pandemia, ela veio assim, do nada, pegou a gente aí super de surpresa, né, Letícia? Então, os que estavam associados, eles ficaram amparados, né? Então, a gente convida a todos vocês que não são associados, né, para vir para a Sincar, associar. Se quiser, a gente vai, né? A gente pede os nossos colaboradores para ir até a sua empresa, para vocês ficar por dentro do mundo aí, dos negócios, como que funciona a Sincar. Isso é muito interessante, né? Para vir. Então, a gente convida vocês para a Sincar está de portas abertas, uma ligação só, ou para mim, ou para a Sincar. Eu queria receber um dos colaboradores. Porque é muito acessível, né, Sônia? É muito acessível. É muito né? acessível. Não precisa nem sair de casa, né? Então, é só a gente vai, explica como funciona, que vocês vão estar por dentro aí da evolução. Vai estar muito bem amparado, né? Muito bem amparado. Você começar com o apoio de uma associação, porque começar um negócio não é fácil. Não é fácil. Então, você ter o apoio de uma associação que te fala, né, o que é preciso fazer, que te ampara com curso, com desenvolvimento, é muito importante. E uma coisa que eu acho super importante também a gente falar, porque às vezes o associado, a hora que ele está começando a empresa dele, ele espera, deixa assim, que sempre, não, depois a gente procura. Sim. E ela é a primeira que vocês devem procurar, porque lá vocês vão achar apoio com o Sebrae, né, Letícia? É verdade. Então, assim, tudo começando, eu falo que hoje, se eu começasse uma empresa, eu não começaria jamais sem o Sebrae, sem a orientação do Sebrae, porque ele vai te orientar em tudo, todos os passos, para você errar menos, né? Porque errar a gente erra, mas assim, para errar bem menos, né? Estando com a associação, estando com a Sincar, erra, pode ter certeza que erra assim, bem menos, não é um custo, é benefício. Né? Que a pessoa não pode levar isso a Sincar como um custo. Ela tem que levar como um benefício. Como um investimento, né? Como né? investimento. Como investimento, como um apoio, né? Exatamente. Então, acho muito importante isso aí. E meninas, queria começar por você, Letícia, deixar uma mensagem, né, de encerramento aqui para quem nos assistiu, né, os seus agradecimentos. Aproveitar também, né, para falar para o pessoal que ainda não segue a Sincar nas redes sociais. Legal. Né, para começar lá, tem todas as nossas novidades. Tem o site, tem o Instagram, aplicativo, né? Aplicativo. O Instagram, o Facebook. Então, para estar acompanhando as nossas novidades lá, porque tudo de novo a gente coloca lá em primeira mão. Legal. E, como a Sônia falou, para quem ainda não é associado, para vir conhecer o que a gente oferece. E, assim, a gente está à disposição de todos, né, para o que precisarem. Ô, Ana, e te parabenizar também. Não sei se vocês viram, que é tudo padronizado, gente. Olha aqui. Isso é um trabalho da Sincar, verdade. Tá ficando chique, viu, gente? Falar o que é verdade, viu? Tenho muito orgulho mesmo, Ana Paula, te agradecer pela sua capacidade também, que você que está na parte do RH nosso lá, ela que providencia todas essas junto com a equipe, aqui, com a Letícia, deixa ela doida, né? Pois é, isso mesmo. Mas é muito importante, te agradeço muito, peço sempre Divino Espírito Santo para te iluminar. Amém, tá? eu agradeço. E você é uma peça-chave lá para a nossa Sincar também, viu, Amém. pessoal? Ela é fera. Pessoal, esse é o Assincast, é o podcast da Sincar, e você, empreendedor, não pode deixar de nos seguir nas redes sociais. Fiquem com Deus.